A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa O Navegador, Navegando com Saúde e Educação, segundo programa com o Dr. Rafael Issa Gomes, oftalmologista. Você que nos acompanhou semana passada, nesse segundo programa, algo mais vamos falar sobre a oftalmologia. 2 minutinhos para o comercial, eu volto rapidinho, até já. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatan é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatan, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. Hi there, this is exclusive hot. Estamos de volta para esse segundo programa. De volta, né, Rafael? Você viu? Só não deu, né? Pouco tempo para falarmos. Aliás, falamos até muito pouco, né? Mas falamos de novidades incríveis, né? Essa novidade do Hospital de Olhos da Serra. Gostei do nome, Hospital de Olhos da Serra. Quer dizer, pega toda a serra. E realmente são novidades incríveis na área da saúde, na oftalmologia, que é muito importante trazer para a nossa região. E está se concretizando, né? Setembro, outubro, por aí, já a inauguração. Meu querido, no programa passado, nós fechamos o programa falando do mito do smartphone e tal, aquela situação, e você até nos colocou sobre a criança da televisão mais perto, miopia, hipermetropia. Então, isso aí tudo... tem que observar o que na criança para perceber qual a dificuldade, por que ela quer estar mais perto ou não, qual é, ou se, sei lá, será que você passa na cabeça da criança, faz coisa que... Exato. Né? É difícil, porque a criança não sabe se queixar, né? Então, assim como certas doenças em adultos que não dão sintomas, na criança é sempre recomendado a ida ao oftalmologista anualmente. Porque o médico consegue fazer o exame e perceber se a criança tem algum problema nos olhos, tem alguma doença, e se falta grau, se falta óculos, né? E vai indicar o melhor método de fazer o tratamento, seja com óculos, com lente, com cirurgia, com laser. Existem várias modalidades hoje para a gente tentar oferecer a melhor possibilidade para o nosso paciente. Colírios, às vezes, dependendo da doença precisa, né? Alguma infecção, inflamação, alguma alergia. Então, é recomendado que se vá todo ano no oftalmologista, todas as pessoas, anualmente, fazer uma revisãozinha da parte oftalmológica.
principalmente nos extremos, né? Nas crianças muito pequenas e nas pessoas de mais idade é importante porque são onde acontece a maior parte desses problemas. Um sintoma que de repente a mãe pode observar no seu filho pequeno, o que ela pode dizer, opa, está com um problema de visão. Na criança muito pequena, né? A criança a partir ali de uns 4, 5 Isso, anos, nessa faixa. Não, mas nessa faixa ela já consegue falar. É? Se os pais conversarem com as crianças, né? Pergunta, tá conseguindo enxergar aquela placa, tá conseguindo ver, viu que a vovó tá lá do outro lado. Então, isso aí os pais até conseguem perceber. O problema, às vezes, é na criança menor. A criança ali com 2, 3 anos de idade, que ainda, às vezes, não sabe se comunicar corretamente, aí é mais difícil dos pais perceberem, né? Mas geralmente a principal queixa que a gente tem é falta de atenção. Às vezes a criança, por exemplo, quando tem uma deficiência mais de longe, ela perde o interesse por coisas mais longe e acaba ficando mais interessada nas coisas mais próximas, que é onde ela consegue manter uma visão melhor. Ou se não o oposto, aquela criança que não enxerga bem de perto, enxerga melhor de longe, então ela não costuma ter muita atenção para sentar, para brincar, para desenhar. Ela fica prefere observando sair correndo e fazer coisas mais... porque a visão dela é melhor para longe, então ela se concentra mais, presta mais atenção nesse tipo de atividade. Mas é sempre difícil, porque criança é criança e muda tanto, né? É tão instável que... a criança que às vezes você pensa que é uma coisa, depois não é exatamente aquilo. E na criança tem um probleminha que quando a gente nasce, a gente não sabe enxergar, o nosso cérebro não sabe enxergar. Então, assim como, por exemplo, a gente nasce, a gente não sabe caminhar. Precisa que os nossos músculos vão se desenvolvendo, o nosso equilíbrio, para daí a gente conseguir aprender e começar a caminhar. Na visão é a mesma coisa. Quando a criança nasce, ela não sabe enxergar, ela começa vendo vultos. Olha que interessante. E daí, conforme ela vai crescendo, o cérebro vai sendo ensinado pelos olhos a enxergar. Se os olhos mandam para o cérebro uma imagem que não tem nitidez, porque falta grau, por exemplo, esse cérebro está sendo ensinado a enxergar com aquela visão ruim, com aquela visão embaçada. Exato. E o nosso cérebro só tem a capacidade de aprender a enxergar até os 7 anos de idade. Então, se até os 7 anos de idade a gente não consegue ensinar este cérebro a enxergar o 100%, a enxergar com nitidez, não conseguiremos mais. Então, se a pessoa só enxerga 50%, o cérebro foi ensinado a enxergar 50%. Passou dos 7 anos de idade, se fechou essa janela de aprendizado lá no cérebro, e daí mesmo que eu resolva o problema dessa pessoa que fazia ela só enxergar 50%, mesmo que agora ela está com 10, com 15 tem uma anos, imagem mais nítida, mas o cérebro não ele reconhece. vai limitar. Exatamente. Olha só que então, interessante. mesmo que eu tenha resolvido o problema dos dia. olhos, o cérebro vai limitar. Então, isso aí é muito importante, porque nos casos que a pessoa enxerga mal dos 2 olhos, é difícil disso acontecer, porque ali com 4, 5 anos a criança já começa a dizer que não está vendo, já vai para a escola, tem dificuldade no aprendizado, a professora percebe que não está desenvolvendo, porque não enxerga, não copia. Na escola normalmente, né? Então, é fácil, é fácil dessa pessoa que não enxerga bem dos 2 procurar um oftalmologista. É fácil dos pais perceberem e levar. O problema é que às vezes a criança, um dos olhos é 100% e o outro não. E hoje uma pessoa com um dos olhos bons, você vira 100%, não tem nenhuma limitação para nada, né? Então, às vezes a criança de um olho enxerga 100%, do outro olho enxerga 50%. Para a gente descobrir que esse olho enxerga só 50%, às vezes é na fase adulta. É muito comum, e aí já é tarde. Então é muito comum a pessoa vai pela primeira vez fazer um exame de visão quando vai fazer o teste da carteira de motorista. Normalmente. Aí quando tapa um, tapa o outro, percebe que um dos 2 é ruim. É verdade. Aí já é tarde. O problema então, é quando não vai consultar. 7 anos tem que ir ao oftalmologista. Na verdade, todo ano tem que ir no oftalmologista. Essa é a recomendação. Porque às vezes a criança não sabe se queixar, porque às vezes um olho é bom, o outro é ruim. Então a gente tem... E existem também doenças que são silenciosas, que se eu pego no início é mais fácil de tratar. Então, em criança, por exemplo... O quê? Em tenra idade, com que tipo de doença que você falou? Crianças geralmente hipermetropia, miopia, astigmatismo, né, que são doenças comuns. Glaucoma não.
Glaucoma na infância é mais difícil. Existe, com certeza. Mas pode, mas é raro. Mas é raro. O glaucoma congênito seria a forma mais comum de glaucoma na criança, que daí já na maternidade mesmo já é feito o diagnóstico, né? Mas essas doenças todas que provocam a ambliopia, que daí inclui tanto faltas de grau, né? Erros refracionais, faltas de miopia, hipermetropia, astigmatismo, como também certas opacidades. Exemplo, a catarata congênita, que é um dos métodos mais comuns de opacidade, que a criança pode nascer com a catarata e que se for num olho só ela não vai se queixar, porque o outro é bom e esse que tem a catarata é ruim. E os pais não têm como perceberem, se não levar no médico oftalmologista é difícil de ver isso aí. Outras coisas que é comum de levar a ambliopia seria os desvios dos olhos, né? O estrabismo, né? O famoso vesguinho. Vesguinho. Esse aí, né? Lógico, os pais percebem, mas às vezes os pais não têm a dimensão de que aquele olho que está desviado não está desenvolvendo. Porque o paciente que tem o estrabismo, que tem o desvio ocular, um dos olhos está alinhado, olhando para frente, e este olho está desenvolvendo a visão. O outro olho que está desviado, o nosso cérebro acaba anulando este olho, esta imagem. Então o cérebro, quando recebe duas imagens que ele não consegue juntar, né, o famoso olho no peixe e o olho no gato, quando ele não consegue juntar as duas imagens, ele só se concentra numa e anula a outra. Então essa pessoa vai desenvolver uma ambliopia por falta de estímulo. Por isso que tem aquele tratamento que a gente faz, que as crianças não gostam muito, que é a oclusão, é o tampão ocular, né? Então é comum, às vezes, a gente vê nas ruas, nas escolas, a criança usando um tampãozinho num dos olhos. O piratinha. Então a gente usa aquele tampãozinho para justamente tapar o olho bom, para forçar o cérebro a desenvolver o olho que não é tão bom. Lógico que se falta grau, eu tenho que dar esse óculos também. Não adianta só eu tapar o olho sem dar a condição para ele funcionar, né? Mas essas doenças que levam a miopia... E ele poderá chegar a um determinado ponto de corrigir? Claro. Corrige. Claro. Que bom. Só que é só até os 7 anos de idade. Você volta dessa. Olha a importância disso. Olha, vou ter que marcar muito isso aí, pessoal. Esse alerta é importantíssimo. Oriente os seus familiares, seus amigos, que eles levam o oftalmologista. Não tenha idade, não esqueça. Não vai esperar lá 18 anos lá para a carteira de motorista, não. E é comum. E é comum. E nunca 2 minutinhos, eu volto até já. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. Hi there, this is exclusive hot. Bom, estamos de volta para o segundo bloco desse segundo programa com o Dr. Rafael Issé Gomes, oftalmologista.
E olha, informações incríveis hoje. E que bom. E eu quero que você venha mais vezes, né? Para eu sempre levar informações importantes aos nossos telespectadores. Eu vou te fazer uma pergunta que é o que eu experiencio. Você sabe, conhece a minha situação. Em função do aneurisma que eu tive, eu fiquei com visão dupla. Em função disso, eu tenho que usar um óculos comprido. Mas eu estou olhando aqui, ó, eu vejo dois, né? Um assim e outro assim, ó. Nesse caso, o seu cérebro vai anular uma das imagens, e eu consigo aqui eu vejo dois. Agora, se eu fizer assim, já vejo um só. Né? Então, normal é aqui. Agora aqui fiquei beleza. Não, o problema de anular uma das imagens só existe quando o cérebro está em formação. Né? Então, uma pessoa que por qualquer outro motivo enxergava bem dos dois olhos e por algum motivo que nem foi o seu caso, que teve um aneurisma que acabou deslocando o eixo visual de um dos olhos, daí o cérebro não tem a capacidade de conseguir anular. O que de certa forma é ruim, porque daí a pessoa vai ficar enxergando duplo. Uma criança que tenha estrabismo não enxerga duplo, porque o cérebro dela consegue ainda anular. E se ele for ensinado que o correto é anular uma das visões, vai desenvolver a ambliopia justamente por isso. E aí essa pessoa nunca vai enxergar duplo. Então, uma pessoa que tem um desvio ocular desde Mas criança, vai ficar com deficiência. Vai ficar com deficiência nesse olho. Exato. Mas não tem esse malefício da visão dupla. Enquanto que uma pessoa que enxergava normal e por algum motivo o olho desviou, um acidente, uma paralisia, né, um aneurisma, qualquer coisa que faça esse olho desviar, mudar o eixo dele, daí esse cérebro não foi ensinado a anular. Então, a pessoa vai ficar enxergando duplo. O que é ruim, enxerga duplo, e daí existem métodos de correção, desde um óculos prismático até daí uma cirurgia para... É isso que eu ia te perguntar. A cirurgia seria para nivelar novamente? Você teria condição de fazer isso? Sim. Ficaria tranquilo daí? Fica bom, porque justamente esse prisma que a gente joga no óculos, que o prisma o que é? É um óculos que ele é mais grosso de um lado, mais fino do outro, e isso aí acaba desviando a luz. Então, justamente eu utilizo o prisma no meu consultório para medir quantos graus esse olho está desviado, para daí decidir na cirurgia quantos graus eu vou corrigir, né? Então, o prisma serve tanto para receitar o óculos, que daí o óculos faz o desvio da luz e joga a luz para a posição nova do olho, ou para eu calcular o quanto que eu vou mexer nesse músculo, vou intervir nele para puxar esse olho mais para o lado, mais para cima. E fica niveladinho, perfeito. E outra coisa, agora aquela curiosidade, com certeza a minha curiosidade deve ser a curiosidade de muitos telespectadores, né? Eu tive que usar, fiquei pirata. Fiquei piratinha porque eu tive a paralisia, assim, a paralisia facial. Isso aqui ficou totalmente paralisado. E demorou mais ou menos uns 6 meses até, aí foi abrindo lentamente até que... Eu acho que ainda fiquei com o farol um pouco baixo. O lado me parece que ainda é um pouquinho baixo. Mas aí o cérebro não conseguiu nivelar mais. Porque já no fato já teve desvio. Mesmo paralisado, o desvio já tinha acontecido. É isso. É porque quando a gente tem uma paralisia, é porque o nervo que comanda o músculo, né, os nossos movimentos são realizados por músculos, mas os músculos recebem o comando através dos nervos. Um nervo responsável pelo músculo que puxa o olho para o lado, né, o cérebro manda a informação através do nervo para chegar lá no músculo que puxa o olho para o lado para dizer, ó, puxa o olho para cá. Vai para lá, vai para cá. Exatamente. Então, quando a gente tem uma paralisia, né, no caso uma paralisia facial, os nervos que vêm para a face, que comandam a nossa mímica, né, o mexer, os músculos da face, esses nervos pararam de funcionar. Seja por uma falta de vascularização, seja por um trauma, uma batida, né, alguma coisa que seccionou o nervo. Então, esses nervos pararam de mandar essa informação para o músculo. Então, se o nervo não manda mais a informação para o músculo se contrair, se mexer, repuxar, ele fica paralisado, daí o músculo para de funcionar. Com os anos, a tendência do músculo que não funciona é ir ficando atrofiado, vai ficando aquele músculo mais fino, né? Vai ficando com atrofia mesmo e vai perdendo o movimento.
Mas o que acontece? Às vezes essa paralisia ela é parcial e às vezes ela é total. E então a gente sempre numa paralisia espera um certo tempo, geralmente em torno de 6 meses. 6 meses foi o que aconteceu. Para deixar o nosso organismo sozinho e recuperar essa função. Mas às vezes é impossível, porque foi, sei lá, uma trauma, um acidente de carro e seccionou o nervo, cortou. O nervo é um dos poucos tecidos do nosso corpo que não se regenera, que a gente não consegue pegar 2 nervos e juntar. Não consegue ainda não. Não tem, ainda não. Então, um nervo, depois que ele é seccionado, ele não volta a funcionar. Aí uma paralisia completa. Aquele nervo estava indo para determinado músculo e esse músculo não vai mais funcionar. Não vai mais poderia ter acontecido eu ter ficado com a paralisia total. Podia, e não conseguir mais abrir o olho. Poderia ter acontecido. Claro, podia. Mas, na verdade, a paralisia facial é o oposto. O olho fica aberto. A dificuldade é em fechar o nosso olho, né? Nossa, aí também é terrível, né? É terrível porque daí o olho passa a ser doído, né? Exatamente. Quando a gente tem uma paralisia do oculomotor, que seria o nosso terceiro par craniano, aí sim o nosso olho acaba dando o que a gente chama de pitose, que é o olho que daí cai, aí o olho fecha. Aí, muitas vezes, a pessoa fica, né, chega lá no consultório, mas eu enxergo, se eu abrir com a mão, eu enxergo. Porque o nervo que comanda a visão não é o mesmo que comanda a pálpebra. Então, quando a lesão é no nervo da pálpebra, a pálpebra cai, o olho fecha, né? A pessoa fica sem enxergar daquele olho porque está fechado. Se abrir com a mão, volta a enxergar. Mas a questão toda é que um olho permanentemente fechado, não enxerga, mas não incomoda. Um olho permanentemente aberto, ele... Meu Deus, eu já estou até imaginando a dor que deve ser. Nossa. Ele vai acabar, num primeiro momento a pessoa ainda enxerga, mas justamente por não conseguir manter uma boa lubrificação, o olho vai ressecando. Se a gente não fizer nada, vai acabar formando uma úlcera, pode até ter uma perfuração, e daí a pessoa acaba perdendo a visão e fica cego igual. Então, eu digo isso para os pacientes, às vezes, que chegam com a pitose, né, com o olho fechado, digo, olha, pior do que está fechado é estar aberto. Mas como? E nessa situação tem como fazer? Tem que fazer que coisa pode ser feita para amenizar, né? Porque... Isso, vai depender, porque é difícil ter uma paralisia facial completa, né? Total. Então é difícil aquele olho que não mexa nada. Geralmente o olho fecha um pouco, falta força para fechar tudo, mas ele fecha um pouco. Então geralmente a gente, na maioria dos casos, acaba conseguindo resolver depois desse período, desses 6 meses, né? Que nesse período de 6 meses a gente mantém só a lubrificação, fecha o olho com uma fitinha, com um micropore para dormir e tal. Usa colírio, pomada para manter o olho sempre bem lubrificado. Tem que estar pingando às vezes de 30 em 30 minutos, tem que estar pingando para lubrificar. Mas enfim, se já é um caso permanente e a gente vai optar por uma cirurgia para resolver, a gente coloca um peso que tem que ser de um material que não reaja porque esse peso vai dentro da pele, vai entre a pele e o músculo, né? E aí esse peso tem que ser um peso suficiente para dar aquela forcinha para a pálpebra fechar. Então tem que ter um certo estímulo do músculo, né, querendo fechar a pálpebra, e às vezes falta força. Daí pela gravidade o peso vai ajudar a fechar. Consegue. E como a musculatura que abre tá boa e funciona, ela consegue fazer força contra aquele peso e consegue abrir o olho de novo, né? Puxa, então a pessoa volta a ter essa função. Ainda bem. Só que é um procedimento que às vezes é um pouco caro porque um dos poucos materiais que a gente consegue implantar no subcutâneo, né, entre a pele e o músculo ali, e que não gera reação, não gera rejeição do nosso corpo, é o ouro. Ouro? Ouro. Cara, então o peso tem que ser de ouro. Olhozinho caro esse. Vai uma média o quê? De quantos gramas? Não, geralmente 1 grama. 1 grama. Mas tem daí não seria tão... não é tanto, mas tem que ser ouro, né? Tem que ouro. Qual? 18, 20? 18, 24. 18, 24 quilates. Aí vai ficar um olho caríssimo, né? Caríssimo, fica um olho dourado, um olho chique, né? Um olho bonito. Mas tem solução, tem solução. Meu querido, eu acho que mesmo assim nós não esgotamos, que bom que não esgotamos, tem sempre muito assunto, mas já chegamos ao final desse segundo programa. O que você diria agora para nós fecharmos esse segundo programa? Eu acho que a mensagem importante é que Lages está cada vez mais crescendo, e chegando novos profissionais e investindo em novas tecnologias, né, em estrutura para poder receber cada vez mais o nosso paciente, que
que eu acho que é uma queixa que Lages ficou um pouco para trás em relação a outros grandes polos, né? Então, hoje o que nós gostaríamos é de oferecer para a cidade o nosso Hospital de Olhos da Serra, né? Não esqueça as outras 43 cidades, né? E toda a região, Lages e região. Por isso que já é o Hospital de Olhos da Serra. Da Serra, por isso o nome de Lages. Veio a calhar. Então, para Lages e toda a Serra, né, Rafael? Toda a Serra, estamos aí criando uma estrutura para a pessoa que tiver qualquer tipo de problema oftalmológico, pode nos procurar, que lá vai ser bem atendida, e com certeza nós vamos ter a melhor opção de tratamento para tentar resolver, sempre que possível, né, os problemas relacionados aos olhos. E a Nandinha, que ela é muito esperta, ela já colocou no rodapé do programa o contato, tem o telefone, o endereço, tá tudo marcadinho ali, então não tem porquê. Você precisou, vai por ali, marca uma consulta, vai lá bater um papo com esse jovem aqui, que é o excelente, além do ser humano incrível que é, um excelente profissional. Meu querido, muito obrigado por ter vindo ao programa. Sempre é uma alegria tê-lo no programa, trazendo essas sempre informações novas, isso é muito importante. E logo, logo você está aí, vem novamente. Vamos. Mais algum tempo, você viu? Fazer uma inauguração lá. Eu vou fazer lá também. E nós combinamos uma coisa e falamos outra, tu já percebeu? Nunca é. Mas isso tem que ser assim, tem que fluir bem ao natural. Obrigado, Rafael. Nandinha, obrigado. Matheus, meu querido filhote aqui acompanhando também e aprendendo, né? Aprendendo a filmar e editar. A paz esteja no coração de cada um de vocês e até o próximo programa. Hi there, everyone. This is exclusive hot